Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse em voz alta: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio. O Pai é que me enviou. É que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo-as como o Pai mas disse a mim. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o mundo avança e a par de grandes progressos científicos e tecnológicos surgem decisões a promover a escuridão no mundo. Não só as opções dos grandes conflitos e guerras, mas também os conflitos familiares. Neste sentido, é de registar com preocupação o aumento de tensões entre pessoas conhecidas e familiares entre a população portuguesa. É neste mundo e para este mundo que Deus nos chamou a viver como filhos da sua luz e não das trevas. Fazemos memória litúrgica de Nossa Senhora, opcional nos sábados do tempo pascal, com o título Santa Maria, Fonte da Luz e da Vida. Chamamos Santa Maria Fonte de Luz e da Vida porque ela gerou Cristo, luz e vida para recriar o mundo. Como acabamos de escutar no Evangelho de São João, Jesus declara: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. No mesmo Evangelho de São João, Jesus afirma também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda, eu sou o pão da vida. Na sua vida pública, a presença e a ação de Jesus foi uma luz a chegar ao mais íntimo da alma humana, uma luz a permitir uma nova interpretação da vida e a descoberta do seu sentido. Concretizou-se em muitas pessoas o que fora anunciado profeticamente: o povo que andava nas trevas viu surgir uma grande luz. Os discípulos Pedro, Tiago e João, desanimados por Jesus lhes ter anunciado o sofrimento da paixão e da morte, foram convidados pelo Mestre a subir com ele ao monte para rezar. A privilegiada visão de Jesus transfigurado em luz foi decisiva para aguentarem tudo o que tinham pela frente. Depois da ressurreição, de forma diferente, também aconteceu a luz na vida dos dois discípulos desanimados, a caminho de Emaús. Fez-se luz no seu íntimo,
quando o companheiro de viagem lhe explicava as Escrituras. Irmãos e irmãs, a Igreja, como desígnio e povo de Deus, é chamada a identificar-se com a Virgem Mãe, Santa Maria, fonte da luz e da vida. Como escutámos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o grande testemunho do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, manifestava que o Espírito Santo veio sobre a Igreja reunida, como antes tinha vindo sobre Maria. Ela gerou Jesus, o Cristo, e a Igreja gera cristãos, no mesmo Espírito, na mesma luz, alimentando-os no mesmo alimento da palavra de vida e de amor. Maria é modelo da Igreja e acompanha, fazendo parte dela, como mãe e intercessora. Mas também é necessário reconhecer a Igreja como mãe, a mãe comunidade, povo crente, a mãe que nos gerou no batismo, nos ungiu com o óleo do crisma e nos alimenta com a palavra e o pão da vida. A Igreja é a mãe que deve amar com amor sem medida para se identificar com o seu Senhor, iluminando e deixando-se iluminar, assumindo a missão de anunciar e gerar novos filhos pela força do Espírito e a presença de Cristo vivo através da sua palavra e dos seus sinais. A mãe que não deixa de rezar pelos filhos, os que se afastaram e os que a abandonaram. O anúncio e testemunho da luz, da fé, parece mais difícil na sociedade atual. O Papa Francisco referiu no início do seu pontificado, e cito: a nossa cultura perdeu a noção desta presença concreta de Deus, da sua ação no mundo. Pensamos que Deus se encontra só no além, noutro nível da realidade, separado das nossas relações concretas. Mas se fosse assim, isto é, se Deus fosse incapaz de agir no mundo, o seu amor não seria verdadeiramente poderoso, verdadeiramente real e, por conseguinte, não seria sequer verdadeiro amor, capaz de cumprir a felicidade que promete. E então seria completamente indiferente crer ou não crer nele. Ao contrário, os cristãos confessam o amor concreto e poderoso de Deus que atua verdadeiramente na história e determina o seu destino final. Um amor que se fez passível de encontro, que se revelou em plenitude na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Citei. Irmãos e irmãs, em 27 de abril de 1864, faz hoje exatamente 160 anos, foi criada a Congregação das Irmãs do Amor de Deus, na cidade de Toro, em Espanha, tendo como fundador o venerável Padre Usera, grande missionário nas Antilhas Espanholas, no Caribe, América Latina. De todas as obras realizadas pelo venerável Padre Usera, a mais duradoura e mais fecunda foi a Congregação das Irmãs do Amor de Deus. A congregação resultou da experiência da sua própria vida pastoral. Na atividade apostólica, o venerável Padre Usera tinha desenvolvido grande atividade no apoio social, tendo fundado a Casa da Caridade. Mas desejando implementar o ensino a crianças pobres, procurou em Espanha os melhores métodos educativos e as vocações de vida consagrada para assegurar a estabilidade de um projeto educativo que viria a estender-se por diversos países do mundo e também em Portugal. O venerável Padre Usera atribuía às suas religiosas
as seguintes características: ter como lema sacrificar-se pelo santo amor de Deus, ser generosas e nobres de coração, imitando o Divino Mestre que perdoou aos seus inimigos, ter muito espírito de obediência, muita humildade e muitíssima caridade, ser virtuosas e entendidas, pois o amor de Deus faz sábios e santos, procurar em tudo a maior honra e glória de Deus, distribuir o tempo entre a oração, o ensino e o estudo, conservando sempre a presença de Deus e vivendo felizes e contentes. Que grande programa de vida! As Irmãs do Amor de Deus, com este belo programa de vida, nasceram com a missão de viver e promover a luz da vida e do conhecimento pelo ensino, e assim superar a escuridão da ignorância e da falta de amor. Às Irmãs do Amor de Deus, hoje em especial a ação de graças, e a todos os participantes, que esta celebração da Eucaristia reforce em nós a luz e o amor de Deus que Cristo nos concede pela celebração da sua Páscoa. O mundo necessita deste testemunho dos cristãos e a Virgem Maria, fonte da luz e da vida, nos acompanhará. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.